A noite anterior ao resgate ainda ardia na memória de Simão como brasas mal apagadas. Ele se recordava do momento exato em que o orgulho quase venceu a compaixão, quando seus dedos hesitaram sobre a corda, calculando o preço de um gesto de bondade. Sua esposa Rachel sempre dizia que ele carregava o mundo nos ombros, como se Deus tivesse esquecido de existir. E talvez ela estivesse certa. Quantas vezes recusara a cesta de pão que o velho Tobias oferecia? Quantas portas bateu quando lhe estendiam as mãos? A soberba era um manto invisível, mais pesado que todas as redes molhadas que já içara. O homem resgatado permaneceu em silêncio durante a travessia de volta. Não exigiu explicações, não derramou gratidão desesperada como Simão esperava. Apenas observava o horizonte com aqueles olhos que pareciam conter a profundidade de 1000 mares. Suas roupas, que deveriam estar encharcadas e geladas, emanavam um calor estranho, quase reconfortante. Quando Simão ofereceu água, o estranho bebeu devagar, como quem saboreia algo sagrado. E então falou, com voz que parecia vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. O mar ensina paciência aos que têm pressa, e humildade aos que se julgam senhores das águas. Simão sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquelas palavras tocaram algo profundo, uma ferida que ele nem sabia que existia. Lembrou-se de seu pai, também pescador, que morrera afogado numa tempestade, enquanto tentava provar aos outros que conseguia navegar onde ninguém ousava. Lembrou-se de como jurou que seria diferente, mais forte, mais capaz. E, no entanto, ali estava, falido, faminto, derrotado. A diferença entre ele e o pai era apenas o tipo de tempestade que enfrentavam. Um morreu lutando contra as ondas. Ele estava morrendo lutando contra o próprio orgulho. As horas que se seguiram foram estranhas. O náufrago não dormiu, não reclamou do frio, não perguntou para onde iam. Apenas permaneceu sentado na proa, olhando as estrelas como quem lê um livro conhecido. De vez em quando murmurava algo. Palavras que Simão não conseguia discernir completamente, mas que soavam como orações antigas, do tipo que sua avó recitava antes das refeições. Havia uma paz naquele homem que desafiava toda a lógica. Qualquer pessoa normal estaria tremendo, agradecendo efusivamente, questionando seu destino. Mas ele parecia em casa, mesmo naquela embarcação deteriorada, mesmo cercado pela escuridão do mar. Simão tentou conversar algumas vezes. Perguntou de onde vinha, como acabara na água, se tinha família esperando. As respostas eram sempre enigmáticas, sempre desviando para reflexões maiores. «Venho de onde todos vêm», disse o estranho, quando questionado sobre sua origem. «E vou para onde todos vão, embora poucos percebam que já estão no caminho». Simão franziu a testa, irritado com o que julgava ser evasivas. Mas havia algo na maneira como o homem falava que impedia qualquer confronto. Não era arrogância, era certeza, a certeza de quem sabe algo que os outros ainda não descobriram. A madrugada trouxe consigo uma névoa densa que engoliu o mundo. A visibilidade era quase nula. E Simão precisou navegar pela intuição e pela experiência de décadas no mar. Era perigoso, mas ele conhecia aquelas águas como conhecia as linhas de sua própria mão. O estranho permaneceu imóvel, mas de repente levantou a cabeça, como se escutasse algo que Simão não podia ouvir. «Há uma pedra à frente», disse ele calmamente. 3 braças à esquerda, escondida pela névoa. Simão hesitou. Não havia como o homem saber disso. A pedra que ele mencionava era um segredo conhecido apenas pelos pescadores locais, uma armadilha mortal que já havia levado várias embarcações ao fundo. Mesmo assim, Simão virou o leme, e segundos depois, ouviu o rangido sinistro de madeira roçando em rocha, exatamente onde estaria se não tivesse mudado o curso. O suor frio desceu por suas costas. Como aquele estranho podia saber? Voltou-se para perguntar, mas encontrou apenas aquele olhar sereno, como se salvar vidas fosse a coisa mais natural do mundo.
Você conhece estas águas? Simão disse. Mais afirmação que pergunta. O homem sorriu. Um sorriso triste, carregado de infinita compaixão. Conheço todas as águas, Simão, e conheço todos os homens que nelas navegam. O fato de o estranho saber seu nome sem nunca tê-lo ouvido deveria ter alarmado Simão. Mas naquela névoa, naquele momento suspenso entre a noite e o dia, tudo parecia possível. As fronteiras entre o natural e o sobrenatural haviam se tornado tênues, como a própria bruma que os envolvia. Simão sentiu uma compulsão súbita de confessar. Não sabia bem o que, mas algo dentro dele precisava ser dito, como pus que precisa ser drenado de uma ferida infectada. Estou farto, ele murmurou quase para si mesmo. Farto de lutar, de fracassar, de ver minha família definhar, enquanto o mar zomba de mim. O estranho se levantou e caminhou até ele, movendo-se com a firmeza de quem nunca conheceu o balanço incerto das ondas. Colocou a mão no ombro de Simão, uma mão que parecia ter segurado arados e martelos, calejada pelo trabalho honesto. O mar não zomba de ninguém, disse ele suavemente. O mar apenas é. Somos nós que projetamos nele nossos medos e nossa vaidade. Você pesca não para alimentar sua família, Simão. Você pesca para provar algo, para si mesmo, para sua aldeia, talvez para o fantasma de seu pai. E enquanto buscar aprovação nas redes cheias, continuará encontrando apenas vazio. As palavras cortaram fundo. Simão quis argumentar, defender-se, explicar que não era bem assim. Mas a verdade nua diante dele era inegável. Quantas vezes recusou ajuda porque aceitar significaria admitir fraqueza? Quantas vezes desprezou conselhos de pescadores mais experientes porque seu orgulho sussurrava que ele sabia mais? Sua esposa implorava que vendesse a embarcação e trabalhasse na terra, onde ao menos haveria constância. Mas ele se recusava, preso a uma ideia romantizada de quem deveria ser, do legado que precisava honrar. Meu pai morreu nestas águas, Simão finalmente admitiu, a voz embargada. Todos disseram que foi tolo, que buscou a própria morte ao navegar na tempestade. Jurei que seria diferente, que honraria seu nome sendo o pescador que ele tentou ser. O estranho assentiu lentamente, como quem já conhecia aquela história antes mesmo de ouvi-la. E você honra a memória de alguém repetindo seus erros? Seu pai morreu lutando contra o mar. Você está morrendo lutando contra si mesmo. Em qual das mortes há mais honra? O silêncio que se seguiu foi profundo, interrompido apenas pelo lamento das ondas contra o casco. Simão percebeu que estava chorando, lágrimas silenciosas que rolavam sem permissão, lavando anos de orgulho endurecido. Quando foi a última vez que chorara? Talvez no funeral do pai, quando ainda era jovem o suficiente para acreditar que lágrimas não eram fraqueza. Depois disso, construiu muros tão altos que nem a própria dor conseguia escalá-los. E ali estava ele, desmoronando diante de um completo estranho, que de alguma forma conhecia cada canto escuro de sua alma. A névoa começou a se dissipar, quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte. E com a luz, algo mudou. O estranho voltou para a proa, e Simão notou pela primeira vez que suas vestes, embora simples, tinham uma qualidade estranha. Não exatamente brilhavam, mas pareciam absorver e refletir a luz de maneiras impossíveis. Havia uma presença naquele homem que ia além do físico, algo que fazia o ar ao redor parecer mais denso, mais significativo. Simão quis perguntar quem ele realmente era, mas as palavras morreram em sua garganta. Algumas perguntas carregam respostas que mudam tudo, e ele ainda não estava pronto. Enquanto navegavam de volta para a costa, Simão fez algo que não fazia há meses. Orou. Não as orações mecânicas que murmurava antes das refeições, mas uma conversa real, desesperada, honesta. Pediu perdão pela arrogância, pela teimosia, por ter fechado seu coração para a providência. Pediu forças não para ser o melhor pescador, mas para ser um bom marido, um bom pai. E pediu um sinal.
qualquer coisa que mostrasse que suas preces não eram apenas palavras lançadas ao vento. O estranho permaneceu em silêncio durante a oração, mas havia um sorriso suave em seus lábios, como se estivesse ouvindo uma música que só ele podia escutar. Quando Simão terminou, o homem falou novamente. Você pede um sinal, mas os sinais estão por toda parte. O náufrago que você resgatou quando todo instinto dizia para abandoná-lo. A pedra que evitou porque confiou em palavras de um estranho. O próprio fato de suas mãos ainda segurarem este leme quando seria tão fácil soltá-lo e deixar o mar levá-lo. Cada momento é um milagre disfarçado de acaso. Simão ponderou aquelas palavras enquanto guiava a embarcação através das águas que começavam a acalmar. O mar, que há semanas parecia seu inimigo, agora se movia com uma docilidade quase terna. Ou talvez fosse ele que havia mudado, que finalmente aprendera a ler o ritmo das ondas ao invés de lutar contra elas. Lembrou-se de um versículo que sua mãe costumava recitar: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez toda a sua luta fosse justamente isso, uma recusa em aquietar-se, em confiar, em render-se a algo maior que sua própria vontade. O sol subia rápido agora, pintando o céu com tons de ouro e carmesim. Era o tipo de amanhecer que os poetas tentavam capturar em palavras, mas nunca conseguiam. Havia algo de divino naquela explosão de cores, como se o próprio céu estivesse celebrando um mistério que Simão ainda não compreendia totalmente. Ele olhou para as redes vazias, jogadas no canto da embarcação, e pela primeira vez em semanas não sentiu amargura ao vê-las. Eram apenas redes, ferramentas. Não definiam seu valor, nem determinavam seu destino. Quando chegarmos à praia, Simão disse de repente, venha para minha casa. Não temos muito, mas o que temos, compartilharemos. O estranho virou-se, e por um momento, Simão viu algo extraordinário em seus olhos. Lágrimas. Lágrimas de alegria, de orgulho, de algo tão profundo que não tinha nome. Você acabou de passar no teste mais importante de todos, o homem disse suavemente. O teste que a maioria falha sem nem perceber que estava sendo testado. Ofereceu abrigo quando você mesmo não tinha abrigo. Ofereceu comida quando sua própria família passava fome. Este é o coração que move montanhas e acalma tempestades. A embarcação deslizava agora sobre águas espelhadas, tão calmas que pareciam vidro líquido. Simão notou algo estranho. Cardumes imensos nadavam ao redor do barco, tão densos que escureciam a água. Eram peixes de todos os tipos, movendo-se em sincronia perfeita, como se seguissem uma coreografia invisível. Ele nunca vira nada parecido em todas suas décadas no mar. Os peixes não fugiam da embarcação. Pelo contrário, pareciam acompanhá-la, escolá-la como guardas honrando um rei. As redes, o estranho disse calmamente. Lance as redes. Simão hesitou. Faltavam poucos metros para a praia, e suas redes estavam velhas, remendadas em tantos lugares que eram mais nós que tecido. Mas algo na voz do homem não admitia questionamento. Com movimentos automáticos, fruto de anos de repetição, Simão lançou as redes ao mar. Elas afundaram lentamente e por um momento não aconteceu nada. Então veio o puxão, tão forte que quase o arrancou da embarcação. A rede estava cheia. Não apenas cheia, transbordando. Peixes de todos os tamanhos lutavam no tecido, tanto peso que Simão mal conseguia puxar. Ele gritou de espanto, de alegria, de puro choque. Usou todas as forças que lhe restavam para içar a rede, e quando finalmente conseguiu trazê-la para dentro da embarcação, o peso fez a madeira gemer perigosamente. Eram peixes valiosos, tainhas, róbalos, garoupas enormes que normalmente exigiam dias de mar aberto para capturar. Ali estava a resposta para semanas de fome, para dívidas acumuladas, para noites de desespero.
Mas quando Simão se virou para agradecer ao estranho, para compartilhar aquela alegria impossível, encontrou apenas o espaço vazio onde ele estivera. O manto, aquele manto simples com que envolvera o náufrago, estava cuidadosamente dobrado sobre o banco, e havia algo nele, algo que não estava antes. Uma marca, quase imperceptível à primeira vista, mas que brilhava suavemente sob a luz do sol nascente. Era uma cruz. Não desenhada ou bordada, mas como se tivesse sido queimada na fibra do tecido por uma luz tão intensa que deixara sua impressão para sempre. As mãos de Simão tremeram quando ele pegou o manto. Ainda estava quente, como se o corpo que o usara irradiasse calor próprio. E naquele momento, com o peso da revelação caindo sobre ele como uma onda gigante, Simão compreendeu. Compreendeu quem estivera em sua embarcação. Compreendeu porque o homem conhecia seu nome, porque sabia onde estavam as pedras escondidas, porque falava com autoridade sobre mares e almas. Compreendeu que não resgatara um náufrago, fora resgatado por ele. Seus joelhos dobraram e ele caiu sobre as tábuas da embarcação, ainda segurando o manto contra o peito. Lágrimas jorravam livremente agora. Lágrimas de gratidão, de assombro, de arrependimento por quase ter deixado aquele homem nas águas. Quantas vezes ele clamara por um milagre? Quantas vezes exigira que Deus se manifestasse, provasse sua existência, mostrasse que ainda se importava? E quando a resposta finalmente veio, quase a rejeitou, porque vinha disfarçada de pedido de ajuda, porque exigia dele o sacrifício que não estava disposto a fazer. A embarcação tocou a areia da praia suavemente, como se mãos invisíveis a guiassem. Simão permaneceu ali, ainda de joelhos, olhando para o horizonte onde o sol agora reinava absoluto. A aldeia já começava a despertar. Ele podia ver fumaça subindo de algumas chaminés, ouvir o canto distante dos galos. Em breve, as pessoas desceriam para a praia, veriam sua pesca milagrosa, fariam perguntas. Como explicaria? Como colocaria em palavras o que acontecera naquela noite? Mas então percebeu que não precisava explicar. Os peixes falavam por si. O manto marcado falava por si. Sua própria transformação, que ele sentia acontecendo em cada fibra de seu ser, falava por si. Ele carregaria aquele manto como carregava sua fé agora renovada, como lembrança constante de que a providência não se manifesta apenas em templos e cerimônias, mas nas águas revoltas, nos náufragos, nos momentos quando tudo parece perdido. Rachel foi a primeira a vê-lo. Ela descera para a praia com os filhos, provavelmente para buscar água ou, quem sabe, despedir-se dele, temendo que não voltasse de mais uma noite vazia. Quando viu a embarcação carregada até a borda com peixes, suas mãos voaram para a boca. Ela correu pela areia, os filhos aos tropeções atrás dela, e quando chegou perto o suficiente para ver o rosto de Simão, parou abruptamente. Não eram apenas os peixes que a chocaram, era algo no marido, algo que mudara profundamente. Simão, ela sussurrou, tocando seu rosto com dedos trêmulos. O que aconteceu? Ele não conseguiu responder imediatamente. Como resumir uma noite que continha eternidades? Como explicar que morrera e ressuscitara, que encontrara e perdera e encontrara novamente tudo num único amanhecer? Finalmente, ele estendeu o manto, mostrando a marca da cruz que ainda brilhava suavemente. Ele esteve aqui, Simão disse, a voz cheia de reverência. Esteve em minha embarcação. Eu quase o deixei morrer nas águas. A notícia se espalhou pela aldeia como fogo em palha seca. As pessoas vieram correndo. Pescadores, comerciantes, crianças curiosas, velhos que mal conseguiam andar, mas que se arrastavam para testemunhar o milagre. Todos queriam tocar os peixes, ver a marca no manto, ouvir a história dos lábios de Simão. Ele contou tudo, sem omitir nada, nem mesmo sua hesitação inicial, sua soberba, seu quase abandono do náufrago.
porque compreendeu que a história completa era a única que valia ser contada. A história de como um homem calejado pelo orgulho foi quebrantado e reconstruído pela misericórdia. Tobias, o velho pescador que Simão tantas vezes desprezara, foi um dos primeiros a se aproximar. Ele tocou o manto com dedos que tremiam de emoção e idade. Sempre soube, ele murmurou, lágrimas descendo por seu rosto enrugado. Sempre soube que ele caminhava entre nós. Meu avô contava histórias de encontros assim, estranhos, que surgiam nos momentos de maior necessidade, que falavam com autoridade que nenhum homem comum possui. E você foi escolhido, Simão, escolhido para esta graça. Mas Simão balançou a cabeça. Não se sentia escolhido. Sentia-se humilde, pequeno, indigno. Não fui escolhido por algum mérito meu, ele disse para todos que podiam ouvir. Fui testado e quase falhei. Foi apenas no último momento, quando a compaixão venceu o egoísmo por uma margem microscópica, que o milagre aconteceu. E isso significa que qualquer um de vocês, em qualquer momento, pode estar a um ato de bondade de tocar o divino. O estranho que pede água na estrada, o mendigo à porta, a criança perdida. Cada um pode ser ele disfarçado, testando não para nos condenar, mas para nos elevar. As palavras fluíam de Simão como nunca antes. Ele que sempre fora homem de poucas palavras, que deixava as orações para os rabinos e os sermões para os sábios, agora falava com uma eloquência que surpreendia a todos, inclusive a si mesmo. Era como se o encontro noturno tivesse destravado algo dentro dele, como se a presença divina tivesse deixado um eco que continuava reverberando. Ele falou sobre orgulho e humildade, sobre a tentação de julgar quem merece ajuda, sobre como a verdadeira fé se manifesta não em palavras, mas em atos. Os peixes foram distribuídos pela aldeia. Simão poderia ter vendido tudo, poderia ter guardado para garantir meses de segurança para sua família, mas algo nele mudara fundamentalmente. Ele separou o suficiente para as necessidades imediatas de sua casa e deu o resto para viúvas, para órfãos, para famílias que lutavam tanto quanto a sua. Cada peixe entregue era uma oração de gratidão, um reconhecimento de que tudo vem da providência e a providência deve retornar. Rachel observava o marido com uma mistura de assombro e alegria. Este não era o homem teimoso que saía todas as manhãs com o rosto fechado, que voltava todas as noites mais amargo que a anterior. Este homem tinha luz nos olhos, leveza nos ombros. Ela se aproximou dele quando a multidão finalmente dispersou, quando restaram apenas eles e o mar que agora murmurava mansamente na praia. Você voltou diferente, ela disse suavemente, como se tivesse partido velho e retornado jovem. Simão a abraçou, algo que não fazia há tanto tempo que ambos pareciam ter esquecido como. Morri naquela embarcação, ele sussurrou contra seus cabelos. O homem que você conhecia morreu, e este que retorna é novo, ainda aprendendo a andar, ainda descobrindo quem é. Perdoe-me, Rachel, por todos os anos de dureza, de orgulho, de recusar a ajuda que você tentava oferecer. Eu estava tão ocupado sendo forte que esqueci de ser humano. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças que a aldeia comentaria por gerações. Simão vendeu sua embarcação para 3 jovens pescadores que estavam começando, por um preço justo que os permitiu pagar em parcelas. Com o dinheiro, comprou ferramentas e começou a trabalhar como carpinteiro, a profissão que aprendera com o pai antes que o mar o chamasse. Descobriu que tinha jeito para o ofício, que suas mãos calejadas pelo mar se adaptavam bem à madeira. E havia paz naquilo, uma satisfação que a pesca nunca lhe dera. Ele guardou o manto como o tesouro mais precioso, construiu um pequeno altar em sua casa onde o colocou, e toda manhã, antes do trabalho, passava alguns minutos em silêncio diante dele. Não eram orações formais, eram conversas honestas, relatos de gratidão, pedidos de sabedoria para viver à altura da graça recebida.
A marca da cruz no tecido permanecia, nunca esmaecendo, brilhando suavemente nas manhãs e à luz das velas à noite. Era um lembrete constante, uma âncora que o mantinha firme quando velhos padrões tentavam ressurgir. A história do pescador e o náufrago divino se espalhou muito além da aldeia. Viajantes a levaram para outras cidades, outros países. Alguns a ouviam com fé, outros com ceticismo, mas todos concordavam que algo real acontecera naquela noite no mar, algo que transcendia a explicação lógica. Pessoas começaram a fazer peregrinações para ver o manto marcado, para ouvir Simão contar sua história. Ele nunca cobrou, nunca transformou a experiência em espetáculo. Simplesmente compartilhava com a simplicidade de quem sabe que a verdade não precisa de adornos. Anos depois, quando Simão já era velho e seus cabelos brancos como espuma de mar, ele ainda descia à praia todas as noites. Ficava lá, olhando o horizonte onde uma vez quase cometeu o erro que o definiria para sempre. E às vezes, quando o vento soprava de certa maneira e as estrelas se alinhavam exatamente assim, ele jurava que conseguia ouvir aquela voz novamente. Conheço todas as águas, Simão, e conheço todos os homens que nelas navegam. E então ele sorria. Tocava o manto que ainda carregava sobre os ombros, mesmo nos dias quentes, e agradecia. Agradecia pela tempestade que o quebrantou, pelo náufrago que o salvou, pelo milagre disfarçado de teste. Agradecia por ter aprendido, mesmo que tarde, que a verdadeira força não está em nunca pedir ajuda, mas em ter coragem de estender a mão tanto para receber quanto para dar. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. E quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. As palavras ecoavam através do tempo, através das ondas, através de cada batida do coração de Simão até seu último suspiro. O manto tornou-se lenda viva. Nos anos que se seguiram ao encontro milagroso, Simão testemunhou transformações que ele jamais imaginara possíveis. Sua casa, antes marcada pela escassez e pelo silêncio pesado da desesperança, floresceu como jardim após chuva prolongada. Não apenas em prosperidade material, embora o trabalho como carpinteiro provesse dignamente para a família, mas em algo mais profundo, mais valioso. Havia alegria nos cantos escuros, risadas onde antes só ecoavam suspiros, e uma paz que nem as tempestades ocasionais conseguiam abalar. Rachel engravidou novamente, algo que ambos julgavam impossível depois de anos de privação e estresse. A criança nasceu forte e saudável, com olhos curiosos que pareciam enxergar além do véu das coisas comuns. Eles a chamaram de Mara, que significa tanto amargura quanto renovação, um nome que carregava a jornada completa de suas vidas, do vale sombrio à luz redentora. A menina crescia ouvindo a história do náufrago divino, absorvendo-a como se fosse leite materno, e desde cedo demonstrava uma compaixão incomum por estranhos e necessitados. Mas nem tudo era celebração. A transformação de Simão incomodava alguns na aldeia, principalmente os pescadores mais prósperos, aqueles que nunca conheceram a fome mordaz nem a humilhação das redes vazias. Eles viam na história do milagre uma crítica implícita ao próprio sucesso, como se a graça de Deus favorecesse os fracassados e desprezasse os competentes. Um deles, Malaquias, era particularmente virulento em seu desdém. Ele possuía 3 embarcações, empregava uma dúzia de homens, e sua casa de pedra se erguia no ponto mais alto da aldeia como monumento ao triunfo do esforço humano. Truques de mendigo desesperado. Malaquias rosnou certa vez na praça do mercado, alto o suficiente para que todos ouvissem. Simão sempre foi preguiçoso e incompetente. Agora inventa histórias de deuses disfarçados para justificar anos de fracasso. E vocês, tolos crédulos, tratam-no como profeta.
Cuspia as palavras com veneno destilado de anos, acumulando riqueza sem nunca aprender generosidade. Seus olhos brilhavam com desprezo quando cruzavam com os de Simão, como se a mera existência do carpinteiro transformado fosse afronta pessoal. Simão não respondeu às provocações, simplesmente continuou seu trabalho, construindo mesas e cadeiras com a mesma dedicação que antes empregava em remendar redes. Mas dentro dele algo se agitava. Não raiva exatamente, mas tristeza profunda. Tristeza por Malaquias, por todos aqueles que tinham tanto, mas enxergavam tão pouco. Ele se lembrava de quando era assim, quando media valor em peixes capturados e respeito conquistado, quando olhava para baixo, vendo apenas fracassados, onde Deus via amados. A mudança de perspectiva era o verdadeiro milagre, percebeu? Os peixes foram apenas símbolo, o manto apenas lembrança física. A transformação real acontecera dentro, onde nenhum olho humano podia testemunhar. Uma noite de inverno, particularmente cruel, trouxe nova provação. O vento uivava como fera ferida, arrancando telhas e derrubando cercas. O mar se erguia em fúria, ondas gigantescas que lambiam a aldeia como línguas de monstro faminto. As embarcações ancoradas dançavam violentamente, algumas se despedaçando contra as pedras. Foi então que chegou o grito desesperado. Uma das embarcações de Malaquias partira às amarras e estava à deriva, com 3 de seus homens a bordo, sendo arrastada para mar aberto, onde certamente naufragariam. A aldeia acordou em pânico. Homens correram para a praia, mas a violência das ondas impedia qualquer tentativa de resgate. Tentar navegar naquelas condições era suicídio. O mar devorava tudo que tocasse suas águas naquela noite. Malaquias berrava ordens contraditórias, o rosto contorcido em terror e impotência. Pela primeira vez em sua vida, toda sua riqueza, todas suas embarcações, toda sua arrogância não serviam para nada. Ele era tão impotente quanto o mais pobre dos mendigos diante da fúria elemental. Simão chegou à praia carregando o manto. Todos se viraram quando o viram, e um silêncio pesado caiu sobre a multidão, mesmo em meio ao rugido da tempestade. Ele caminhou até a água, as ondas lambendo suas botas, e estendeu o manto sobre as águas revoltas. Não disse nada. Simplesmente fechou os olhos e orou. Não pediu milagres espetaculares nem demonstrações de poder. Apenas murmurou palavras que aprendera naquela noite transformadora. Aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei. O que aconteceu a seguir dividiu opiniões por gerações. Alguns juraram que as ondas literalmente se acalmaram, que o vento cessou como se alguém tivesse fechado uma porta. Outros insistiram que foi apenas coincidência, que tempestades têm seus ciclos naturais. Mas todos concordavam no fato inegável. As águas se tornaram navegáveis tempo suficiente para que pescadores corajosos lançassem cordas e resgatassem os 3 homens da embarcação à deriva. Tempo suficiente e nenhum segundo a mais. Assim que o último homem tocou a areia, a fúria retornou com força redobrada. Malaquias viu seus empregados retornarem molhados, mas vivos, e algo quebrou dentro dele. Ele caiu de joelhos ali mesmo na areia encharcada, soluçando como criança. Toda a armadura de arrogância que construíra ao longo de décadas rachava e desmoronava, revelando por baixo apenas um homem aterrorizado, consciente de quão frágil era seu controle sobre qualquer coisa que realmente importasse. Simão se aproximou, estendeu a mão. Malaquias hesitou. Aceitar a ajuda do homem que passara meses ridicularizando era humilhação suprema. Mas então seus dedos se fecharam ao redor da mão oferecida, e ele permitiu ser erguido. Ensina-me, Malaquias sussurrou naquela noite, sentado na humilde casa de Simão, enquanto Rachel servia caldo quente para aquecer corpos e almas. Ensina-me a ver o que você vê, a crer como você crê.
Tenho 3 embarcações, mas nenhuma paz. Tenho casa de pedra, mas nenhum lar. Acumulei tanto, mas sinto-me vazio como tumba saqueada. As palavras saíam entrecortadas, carregadas de vergonha e desespero genuíno. Simão apenas assentiu, tocando suavemente o ombro do homem que fora seu antagonista. Não há nada a ensinar que você já não saiba, Simão respondeu suavemente. Você apenas esqueceu, como todos nós esquecemos. Esquecemos que tudo é emprestado, as embarcações, a saúde, o próprio fôlego. Esquecemos que acumulamos tesouros que a traça e a ferrugem consomem, enquanto negligenciamos os tesouros imperecíveis. Mas o esquecimento pode ser curado, a cegueira pode ser revertida. Você deu o primeiro passo ao pedir ajuda, ao admitir que sua força não é suficiente. Malaquias tornou-se presença frequente na casa de Simão. Os pescadores comentavam surpresos ao ver o homem mais rico da aldeia sentado aos pés do carpinteiro humilde, ouvindo histórias, fazendo perguntas, absorvendo uma sabedoria que não vinha de livros ou sinagogas, mas da experiência vivida de quem morrera e renascera. Lentamente, mudanças se tornaram visíveis. Malaquias começou a tratar seus empregados com dignidade ao invés de instrumentos. Abriu seus celeiros quando famílias passavam necessidade. Sua casa de pedra, antes fortaleza de isolamento, tornou-se lugar de hospitalidade. Mas a transformação não era linear nem fácil. Velhos hábitos resistiam com tenacidade de ervas daninhas. Houve noites quando Malaquias aparecia na porta de Simão, o rosto atormentado, confessando que voltara a comportamentos antigos. Gritara com um empregado, fechara o coração a um pedinte, calculara lucros com a frieza de quem nunca aprendera compaixão. Simão sempre o recebia sem julgamento, lembrando-o gentilmente que santidade não é estado permanente, mas luta diária, jardim que precisa constante cultivo ou rapidamente se enche de espinhos. A história do manto continuava atraindo peregrinos. Vinham de aldeias distantes, de cidades além das montanhas, alguns viajando semanas apenas para tocar o tecido marcado e ouvir o testemunho de Simão. Ele nunca negava ninguém, mas também nunca permitia que sua casa se tornasse santuário de idolatria. O manto é lembrança, não amuleto, ele repetia pacientemente. O poder não está no tecido, mas naquilo que ele representa, a disposição de servir quando servir parece loucura, de amar quando amar parece perda. Entre os visitantes estava um jovem rabino chamado Ezra, cuja reputação de erudição se espalhava por toda a região. Ele chegou com um séquito de estudantes, todos ansiosos para interrogar o pescador carpinteiro sobre detalhes teológicos do encontro divino. Ezra tinha perguntas preparadas, argumentos estruturados, passagens das Escrituras memorizadas para debater cada nuance da experiência. Mas quando entrou na casa simples e viu o manto, quando olhou nos olhos de Simão e testemunhou a paz que emanava daquele homem sem letras formais, todas as perguntas morreram antes de nascer. Eu vim para ensinar. Ezra admitiu depois de longo silêncio, mas percebo que sou eu quem precisa aprender. Ele permaneceu na aldeia por meses, trabalhando ao lado de Simão na carpintaria, observando como o ex-pescador interagia com clientes ricos e pobres sem distinção, como oferecia seu tempo e habilidade sem calcular retorno. Ezra tinha decorado todos os rolos da Torá, podia recitar de memória ensinamentos de gerações de sábios. Mas ali, com serragem grudada no suor, músculos doendo de trabalho honesto, aprendeu verdades que nenhum pergaminho continha. A diferença entre conhecer e compreender, Ezra disse certa tarde, enquanto lixavam uma mesa juntos, é a mesma entre ler sobre fogo e ser queimado por ele. Eu conheci as Escrituras. Você as compreende porque as viveu. Simão sorriu, passando a mão pela madeira suave sob seus dedos. As Escrituras não são apenas para conhecer, ele respondeu. São para fazer. São martelo e cinzel, não decoração de parede.
E quando você as usa para construir, ao invés de apenas admirar, elas transformam não apenas o mundo ao redor, mas você mesmo. Os filhos de Simão cresceram impregnados dessa sabedoria vivida. O mais velho, Jonas, tornou-se pescador, não por obrigação ou tradição, mas por escolha genuína, por amor ao mar que quase destruíra seu pai. Mas ele pescava diferente. Via o mar não como adversário a conquistar, mas como parceiro a respeitar. Suas capturas eram modestas, mas consistentes, e ele sempre separava porção para viúvas e órfãos antes de vender no mercado. Aprendi com meu pai, ele dizia, quando outros pescadores reclamavam de sua ineficiência, que redes cheias podem significar almas vazias e que o verdadeiro fracasso não é voltar com poucas capturas, mas voltar com coração endurecido. Mara, a filha nascida após o milagre, desenvolveu dom peculiar. Ela conseguia discernir necessidades ocultas, perceber dores que outros disfarçavam com sorrisos. Aproximava-se de estranhos na aldeia, viajantes, comerciantes, qualquer um que parecesse carregar fardos invisíveis, e oferecia exatamente a palavra, o gesto, a gentileza que eles precisavam sem saber. Alguns a chamavam de profetisa, outros de abençoada. Ela mesma se via apenas como testemunha, alguém que aprendera a prestar atenção onde outros olhavam, mas não viam. Foi Mara quem primeiro notou a mudança em Tobias, o velho pescador. Ele que fora um dos primeiros a acreditar na história do náufrago divino, que tocara o manto com lágrimas de alegria, agora murchava visivelmente. Não por doença, pelo menos não doença do corpo. Seus olhos perdiam brilho dia após dia, seus ombros curvavam sob peso invisível. Mara observou em silêncio por semanas antes de finalmente aproximar-se dele na praia ao amanhecer. "O que te consome por dentro, Tobias?" ela perguntou gentilmente, sentando-se na areia ao lado do velho. Ele não respondeu imediatamente, apenas olhou o horizonte onde sol nascente pintava as nuvens de rosa e dourado. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível, abafada pelo som das ondas. "Tenho medo de morrer sem vê-lo novamente", ele confessou. "Vi o manto marcado, ouvi o testemunho de teu pai, mas não foi comigo que ele falou. E agora meus dias se esgotam, e temo que minha fé seja insuficiente, que eu não mereça encontro assim." Mara tomou a mão enrugada do velho entre as suas, tão jovens e suaves. "Tobias", ela disse com firmeza terna, "você o encontra todos os dias e não percebe. No pão que divide com vizinhos, no conselho que oferece a pescadores jovens, no sorriso que dá a crianças que correm pela praia. Cada ato de bondade é encontro com o divino. Meu pai teve um encontro dramático porque precisava de choque violento para acordar de anos de orgulho. Mas você já estava acordado. Você não precisa do mesmo milagre porque já vive o milagre diariamente." Lágrimas rolaram pelo rosto enrugado de Tobias, e ele assentiu lentamente. A paz voltou aos seus olhos naquele momento, e ele viveu mais 5 anos. Anos marcados por alegria tranquila e serviço incansável aos outros. Quando finalmente partiu, foi em seu sono, com sorriso nos lábios, como quem finalmente vai para casa após longa, mas gratificante jornada. No funeral, Simão segurou o manto sobre o corpo do amigo, e todos juraram ver a marca da cruz brilhar um pouco mais intensamente, como se estivesse reconhecendo um dos seus. Os anos passavam como ondas, algumas calmas, outras tempestuosas, mas todas parte do mesmo mar eterno. A aldeia prosperou, não apenas em riqueza material, mas em algo mais precioso, comunidade genuína. As histórias sobre o manto e sobre a transformação de Simão criaram cultura de hospitalidade e compaixão. Estranhos eram recebidos não com suspeita, mas com curiosidade amorosa. Pobres não eram vistos como fardos, mas como oportunidades disfarçadas de encontrar o divino. Mas nem tudo era paz idílica.
Houve anos de peste quando a morte visitou quase todas as casas. Houve secas quando até o mar parecia oferecer menos. Houve conflitos, ciúmes, pequenas crueldades que comunidades humanas inevitavelmente geram. O manto não tornara a aldeia em paraíso terrestre, mas oferecera algo talvez mais valioso, um lembrete constante de que redenção é sempre possível, que nenhuma noite é tão escura que amanhã não possa chegar, que nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada. Simão envelheceu com a graça de quem fez as pazes com a mortalidade. Seus cabelos branquearam completamente, suas mãos desenvolveram tremor leve que tornava trabalho fino difícil. Mas seus olhos mantiveram aquela luz peculiar, aquele brilho de quem tocou algo além do véu do ordinário e nunca esqueceu. Ele passava mais tempo agora sentado, contando histórias para netos que se aglomeravam aos seus pés, perpetuando o testemunho que se tornara a herança mais preciosa que qualquer propriedade. Conte de novo sobre o náufrago. Os netos pediam, mesmo já conhecendo cada detalhe de memória. E Simão contava, sempre descobrindo novos significados, novas camadas de verdade que antes passaram despercebidas. A história crescia com ele, aprofundava-se, tornava-se mais rica, sem nunca perder a essência central, que Deus caminha entre nós disfarçado, testando não para nos pegar em falta, mas para nos elevar além do que julgávamos possível. Na última primavera de sua vida, Simão fez peregrinação de volta ao mar. Pediu a Jonas para levá-lo exatamente ao lugar onde resgatara o náufrago tantos anos antes. O filho obedeceu, navegando com cuidado, ancorado precisamente onde as memórias indicavam. Simão ficou ali por horas, olhando as águas agora calmas, relembrando cada detalhe daquela noite transformadora. E então, com reverência infinita, tirou o manto dos ombros, o manto que carregara por décadas, que se tornara parte dele, e o estendeu sobre as águas. Volta para onde pertence, ele murmurou. Volta para aqueles que precisam mais do que eu agora. E então soltou. O manto flutuou na superfície, a marca da cruz refletindo luz solar com intensidade quase cegante. Jonas tentou resgatá-lo, mas Simão segurou o braço do filho. Deixe ir, ele disse suavemente. Nossa fé não pode depender de relíquias. Deve viver nos corações, nas ações, nas escolhas diárias de amar, quando seria mais fácil odiar. Servir, quando seria mais confortável ser servido. O manto flutuou para longe, levado por corrente gentil. Testemunhas na praia juraram vê-lo brilhar uma última vez, antes de submergir, como se mãos invisíveis o puxassem para profundezas onde aguardaria seu próximo chamado, seu próximo resgate, sua próxima alma que precisasse ser transformada. Simão observou até desaparecer completamente, e então sorriu. Sorriso de paz completa, de missão cumprida. Ele morreu 3 dias depois, cercado por família que amava, em casa construída não apenas com madeira, mas com fé vivida. Suas últimas palavras foram sussurradas para Rachel, que segurava sua mão enquanto a vida lentamente se esvaía. Vou encontrá-lo novamente. Desta vez, reconhecerei imediatamente. Desta vez, não haverá hesitação. E então partiu, tão gentilmente quanto chega o sono após dia honesto de trabalho. O legado de Simão perdurou gerações. A aldeia tornou-se conhecida como lugar de hospitalidade radical, onde estranhos eram tratados como se pudessem ser Cristo disfarçado, porque talvez fossem. Suas histórias foram passadas de pais para filhos, de avós para netos, cada geração adicionando suas próprias experiências de encontros com o divino no ordinário. E em noites de tempestade, quando o mar rugia, sua fúria antiga, pescadores juravam às vezes avistar luz nas águas, luz que não vinha de lanterna ou relâmpago, mas de algo mais profundo, mais eterno. Um manto flutuando, uma cruz brilhando, um convite constante e renovado.
Reconheça o sagrado no estrangeiro, o divino no desesperado, o Cristo naquele que pede sua ajuda quando você menos pode oferecer. Porque foi assim que começou, e será sempre assim que continua.